Salve, salve família, ó, quer gravar o seu podcast, o seu conteúdo? Acesse o link que tá aqui na descrição, a Diz TV tem a solução pra você. E aí, acabou o esporte interativo, Dom Fredon aí continuou a sua carreira. Aí eu fui trabalhar num mercado que pra mim era absolutamente novo, né? Que era a comunicação política. Eu já tinha feito cobertura política, mas eu passei a trabalhar... Como que é essa cobertura política? Rapaz... É só no ano da eleição no meu caso, ali, sim. mas não necessariamente isso é uma regra. No meu caso, sim. Assim, nos anos 80 e antes, certamente, mas a minha grande referência quando eu comecei a acompanhar jornalismo é anos 80. Você tinha os repórteres setoristas, como temos de clube, tinha os de Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores, o cara que morava ali dentro, entre aspas, para saber as informações de tudo. Isso, com o tempo, foi diminuindo. E acabou passando a ser um trabalho muito mais de colunistas especializados no assunto que soltam lá as notinhas das coisas que acontecem nos bastidores da política, né? Mas eu particularmente, eu cobria período eleitoral mesmo. Assim, quando chegava a época de eleição, não foi em todas, mas em algumas, eu saía para cobrir um candidato. Isso muito em coberturas locais, tá? No Rio de Janeiro. E era uma experiência legal que me fez conhecer muita gente. E, graças a esses conhecimentos, eu acabei indo trabalhar um tempo na prefeitura do Rio de Janeiro. Foi uma experiência muito boa. Muita gente dos tempos de redação migrando para isso. Pode ser uma possibilidade futura realmente para muita gente. E recomendo, porque são pessoas de altíssimo nível, pelo menos no caso da prefeitura, e no caso do governo do estado do Rio eu também sei. Os colegas que lá estão, muitos eu conheço, com alguns eu já trabalhei. O nível é altíssimo da comunicação, mas a gente muda de lado, né? A gente sai do lado de lá do balcão e vem pro lado de cá. E aí você tem que jogar esse jogo de uma outra forma, mas sempre calcado, baseado na honestidade, que é como tem que ser, é premissa da função. A gente, quando se forma, a gente presta um juramento. Sim. Nesse juramento tem lá algumas premissas que a gente tem que cumprir, independentemente do lado que você tiver da prateleira. Ou do balcão, né? Você achou melhor essa cobertura da política do que a do esporte? Porra, A do futebol, mais precisamente, né? Cara, as duas são bem legais. As duas você lida com gente de boa espécie, de má espécie. Eu te diria que o esporte é uma espécie de microcosmos do mundo que a gente vive. Você tem de tudo. Você tem de tudo. Assim, Até políticos mesmo, né? Pra quem cobre o Flamengo, assim, quem é setorista de Flamengo, pro trabalho do cara, o presidente do clube, ele tá no mesmo patamar do presidente da República. O vice-presidente de futebol, ele tá no mesmo patamar de um ministro que seja responsável por uma pasta-chave, sei lá, o Ministério da Casa Civil. O vice de finanças está no mesmo patamar do ministro da Fazenda. O cara que cobre o Flamengo, ele tem que ter o mesmo conhecimento de como funciona aquela roda ali de dentro do clube, assim como que o cara que cobre Planalto tem que saber como é que funciona aquela roda, daquele jeito. É claro, eu não estou comparando laranja com banana, mas o processo é muito parecido. Você tem que ser próximo das pessoas. Você tem que ter bons contatos com os assessores de imprensa. Você tem que estar com o teu celular ligado o tempo todo, porque a qualquer momento vem a tal da bomba. Você precisa conhecer muitas pessoas para poder checar informações que te passam, porque a tentativa de manipulação ela vai se dar sempre. Porque você imagina, um senador da República sabe que, porra, uma coisa que você escrever no Twitter vai ser vista por 500 mil pessoas. E o cara quer que aquilo que ele está pensando seja de alguma forma difundido. Ele chega pro cara e fala, olha, vou colocar um projeto de lei aí que vai dar casa de graça para todos os brasileiros. Pô, o cara não checa, publica. O senador fulano de tal está fazendo um projeto de lei que vai beneficiar os brasileiros com casa de graça. O cara, o senador, é ótimo. No outro dia, quando essa notícia foi desmentida, não tem projeto de lei coisa nenhuma, quem é que fica mal? O jornalista. O senador. E ainda tá arriscado o senador desmentir, não falei nada, não. É verdade, é verdade. Apurar. Tem que apurar. Checar. E até teve o Mauro,
que mandou aqui no chat que é trabalhoso, né, cara? Deixa eu achar aqui exatamente o comentário dele. Abraço, Caixa e Pitt, o grande Fred. Jornalismo opinativo é menos trabalhoso que fazer apuração. Depende. Isso que eu falei. Não, é porque ser mais trabalhoso não quer dizer que o outro seja menos, né? Sim, depende. O jornalismo opinativo de esporte no Brasil, hoje, na televisão, principalmente, ele é muito mal feito. É muito mal feito. Outro dia eu fui fazer um exercício. Essa é boa. Não vou dizer a pessoa. Por questões de ética profissional. Ética profissional. Programa Uma Mesa Redonda dessas de rádio que hoje é transmitida pelo YouTube. É fácil de descobrir. Eu notei que um dos determinados... Um jornalista extremamente bem conceituado, que foi repórter durante muitos anos, excelente repórter, hoje opinando. Tudo que ele falava, ele começava com o verbo. Acho. Eu acho. Há um belo dia, eu falei, eu vou assistir o programa com um bloquinho na mão. Aí toda vez que ele falava acho, eu, 1, 2, 3, 4. Parei no 100. Quando ele chegou a 100, o programa tem cerca de 2 horas. Quando eu cheguei a 100, eu falei, bom, tá aprovada a minha tese. Qual é a minha tese? As pessoas, elas opinam sobre o que elas leem, o que elas ouvem, e não sobre aquilo que elas apuram. O que elas entendem, talvez. Elas podem até entender. Mas, eu repito, eu volto para a história da notícia inverídica. Muito obrigado, hein, Se a notícia... Você está convidado para vir aqui. Chegou a hora boa mesmo. Bastidores do podcast. A companheira aqui, cujo Cris, nome é... quando for Cris. assim, vou te dar uma dica. Quando for assim, tem um rapazinho ali tal de Rodrigo. Manda ele lá. Oi? Ah, é? Tá vendo? Aí. Tá vendo? Vocês estão opinando sobre o que Obrigado, vocês não apuraram. Tá? Exatamente. Tá vendo? Aí. Exatamente. Vocês estão opinando sobre o que vocês não apuraram. É o que eu digo. Se a notícia for inverídica, me diz aí Cara do Pitch. o De Bruyne. Sim. De Bruyne, tá? Aí alguém publica aqui agora. De Bruyne tá vindo pro Flamengo. Mentira. Inverídica. Chega na mesa redonda, chega pro companheiro lá e pergunta: o que você acha do De Bruyne no Flamengo? Aí o cara vai dizer: olha, eu acho que pode ser uma boa contratação. Aí o cara explana, sei lá, por 3 minutos sobre aquilo. O cara tá falando 3 minutos sobre algo que absolutamente não existe. E que ele poderia fazer da seguinte forma: pega o telefone. Marcos Braz, que porra é essa de De Bruyne no Flamengo? É mentira. Ah, é mentira? Ah, tá legal. Aí o âncora lá do programa vai perguntar: e aí? E o De Bruyne no Flamengo? O De Bruyne no Flamengo é uma grande mentira. Eu falei aqui com o presidente, com o vice-presidente Marcos Braz, e ele me disse que isso não está acontecendo, blá, 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 blá. Assim, o que o companheiro aí falou, que é muito fácil dar opinião, é verdade. Mas é muito fácil dar opinião a partir do momento em que você não se debruça sobre aquilo que você vai opinar. E quando eu digo se debruçar, não é só ler, não é só ouvir falar. É, de certa forma, se envolver com aquilo. Tem uma base, né, cara? Não, se envolver. Você viu a notícia, pô, liga pra alguém. Liga pro vice, liga pro técnico, liga pro preparador físico, liga pro aquele companheiro que era auxiliar técnico do Flamengo, que é teu amigo, que deu uma boa entrevista para Maurício Souza. Liga pro Mauricinho que tá lá dentro. Pergunta: pô, Maurício, é verdade isso, tal? E aí, o que tá se falando sobre isso? Você já cria um outro cenário para que a tua opinião seja de fato a tua opinião e não um achismo sobre aquilo que está sendo dito. Na hora que esse exercício for feito de uma forma mais aprimorada, a qualidade do produto vai melhorar. O que é diferente do jornalismo político. Você pode pegar... Assim, eu assisto muitos programas da Globo News, que são ótimos. Toda mesa de debate político, o cara tá com informação. Ele é comentarista. Ele vai opinar sobre aquilo. Mas ele tem informação. Pega lá, André Sadi. Eu falei com fulano de tal, e fulano de tal me disse. Nunca é só aquilo que você falou, né? Não Tem é só o eu acho, né? que apurar, né?
Porque... ninguém, assim, o jornalista você falou do tem político, que ser repórter, sempre. O dirigente também solta o que ele quer, o que é interessante. Pois é, né? Por isso tem que checar. Então, por exemplo, o Marcos Braz, então, pouco provável, né? Lembra quantas vezes ele falou pouco provável? Nossa, vai. E acertava com o jogador? Falou com o Bruno Henrique? Não. O Bruno Henrique a gente desistiu. Depois foi lá e contratou, né? Ó, hoje mesmo tem um de bastidor, que eu vou comentar mais tarde na minha live, mas já vou soltar aqui. A gente tem uma parceria, eu, Luiz Antônio e Robinho, a gente está nessa questão justamente por conta disso. Porque quando um recebe, a gente passa para os outros para buscar as fontes também deles, para a gente confirmar. Para juntar. Exatamente. Então, por isso que dificilmente a gente erra. Pode acontecer. É uma apuração em conjunto, então. Pode acontecer sempre. A gente faz isso por quê? Para poder sempre ter a certeza. Soltar ou na certeza. Quando a gente solta do Marco Antônio essa semana, e você tem que botar lá supostamente. Porque eu não falei com ninguém. Eu botei lá a questão do Marco Antônio, aconteceu de bastidores agora, ontem, que um jornalista ligou pro Braz estar lá na Itália, né? Roma lá fechando com vinha lá. E ligou pra ele pra perguntar sobre o Marco Antônio, né? Eu não sei se ele negou, deve ter negado, porque o cara não repercutiu, né? O jornalista. Mas aí mesma hora, na mesa, assim, ele mandou pro Spindle. Você comentou alguma coisa do Marco Antônio pra alguém? Aí tava os empresários assim, alguém comentou. Como é que os caras estão sabendo? Ou seja, provavelmente verdade. Se vai vir ou não é uma outra história, mas tá na lista de interesse ali pra pelo menos tentar conversar, pra ver se vai. É uma das opções. Como é que um plano B. A gente descobre essas situações. Só que o problema, ô Fred, é que aqueles que, na verdade, você estava falando de fake news lá atrás, aqueles que inventam um jogador toda hora, traz um nome toda hora, ele atrapalha aqueles que trabalham corretamente, que tentam trabalhar corretamente. Então não vou te falar que nós não vamos errar, né? Nós erramos aí, o Robinho, né, foi sediar o pote, cravou o Claudinho, e a gente na parceria estamos juntos, a gente errou ali do Claudinho. Mas a nossa margem de acerto é muito, muito maior do que de erro. A gente toma cuidado com isso. Só que... A busca é pelo erro zero, né? A busca é pelo erro zero. A gente, é o que eu falo, eles dois não são jornalistas, eu sou. Eu estudei e fiz prática, fiz 2 cursos para poder aprender na prática, coisa que a gente não aprende na faculdade. Lembra 2K? A gente aprende a confirmar para poder soltar. Hoje não, hoje você vê um monte de gente que não é jornalista, que o YouTube hoje te dá essa condição de você não ser jornalista e estar ali falando, querendo apurar e ficar soltando o nome. Tem como Zota de Bala, de Maria, Felipe Anderson, Quinteiro. Aí solta lá toda hora o nome lá, isso atrapalha para quem trabalha corretamente. Pouco antes da Copa de 86, surgiu lá em Santos um rumor de que o Maradona viria pro Santos. Que isso, cara. É. O Jornal dos Esportes, ele tem Batistuta no Flamengo. Nossa, o Jornal dos Esportes é maravilhoso. O Fred fez essa. Não foi, não. Não é do meu tempo. Essa é do meu tempo só de torcedor. Cara, aí falaram lá, ó, vai vir o Maradona pro Santos. Aí um repórter, muito corretamente, foi ao presidente do Santos. Presidente, tá sendo veiculado aí que o senhor tá negociando para trazer o Maradona. É verdade? Aí o presidente responde da seguinte forma: como é que você soube disso? Mas não tinha nada. Não tinha Maradona. Não tinha. Mas para você ver o nível da coisa. Como é que é um grande jogo e que você tem que tomar todos os cuidados do mundo para você, jornalista, não se arrebentar. Quando o presidente fala um negócio desse, como é que você soube? Quem te falou? Você já fica com uma pulga atrás da orelha. Pô, será que é verdade mesmo? Aí tu pressiona o cara de um jeito pra ele dizer sim ou não. Tem que ser reto e direto. Mas aí, bicho, é fogo. Nosso Castanho já tá com fome. Moro, vai sair um corte que não saiu ainda. Um convidado que a gente teve aqui, que ele vai contar como é que ele descobriu o furo do Parreira na seleção. Ah, do Eduardo Tchau, né? Esse é bom. Ah, o Tchau? Esse é bom. Como, o Tchau é um baita personagem. Gente boa demais. Como que ele deu a informação do primeiro do Falcão, depois Falcão, a saída do Falcão e a Tchau era outro, se eu não tô enganado, o outro que era do Jornal dos Esportes. Ele começou no esporte, não no Jornal dos Esportes. Não, trabalhou no esporte certamente. Aí depois ele saiu. Eu não tenho certeza se ele é um dos falou, Jornais dos Esportes. Não falou? Ele ficou um tempo na Globo, né? Começou muito no Globo, tempo. Excelente ficou repórter. lá um tempão. Excelente sim. texto.
Renato Maurício Prado que deu a primeira oportunidade pra ele. Ele falou Ah, não aqui. sabia. É mesmo? É. Pô, legal. Baita Botou ele pra repórter. entrevistar o Pelé. De cara, Baita ele não texto. ouviu. Muito gente boa. É. Baita texto. E O teve Eduardo aqui, Tchau. então ele vai soltar esse corte ainda aí. Como que ele conseguiu, né, a barreira na seleção exclusiva. Assim, o melhor repórter Muito de boa essa seleção história, brasileira. Melhor repórter de seleção brasileira que eu já vi na minha vida. E acho que não haverá outro igual, porque os tempos mudaram. Hoje é tudo muito mais fechado. É o Oldemário Toguinho. Esse é um baita personagem do jornalismo brasileiro, do jornalismo carioca. Tinha proximidade com o Pelé, amigo do Pelé. E essa eu cheguei a testemunhar. O Oldemário foi quem deu o furo da contratação do Filipão em 2001 para a seleção brasileira. 2001 já tinha internet, já tinha uma concorrência digital ali engatinhando e tal. E sabia-se que o Leão tinha caído, tal, que estavam atrás de um treinador, que o Filipão era um dos cotados. Mas quando começou o noticiário, assim, olha, parece que o Filipão não vai aceitar, que ele tá bem no Cruzeiro e tal. E aí, o Oldemário foi, bancou, pode dar. O Filipão é o técnico da seleção. Quem tinha contado para ele, se eu não estou enganado, foi o Antônio Lopes, que viria a ser o coordenador técnico junto do Filipão. Grande Antônio Lopes. E aí ele publicou Filipão, técnico da seleção. Isso causou... Aí eu trabalhava do lado de lá, né? Trabalhava na Infoglobo. Isso causou um problema, assim, um pega pra capar, porque o jornal não deu uma linha, assim, não deu nem rumor. E o Jornal do Brasil, já estava morrendo já o Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil, pum. Talvez tenha sido o último grande furo da história do Jornal do Brasil. O Oldemário foi e publicou o fechamento com o Filipão. Isso, digamos que tenha sido numa terça-feira. Foi publicado numa terça, né? Na terça de tarde, o presidente da CBF anunciou o Filipão. Dizem que foi uma festa dentro do Jornal do Brasil. Pizzas, bolos, Infelizmente não era de base. que foi quase uma despedida do jornal, né? Porque tempos Sim. depois, o Jornal do Brasil, que foi o maior jornal da história do Brasil em todos os tempos, infelizmente saiu das bancas. Tchau. E aí, gostou desse corte? Então deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos de Papo Podcast. Tamo junto.